vou começar o trabalho fazendo uma leitura aqui do livro Minuto de Sabedoria. Muito bem. E depois a gente faz a prece de abertura e passa a palavra, que você já sabe o trâmite do trabalho, com o seu tema, o pão nosso de cada dia, né? Então a mensagem diz o seguinte: coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida se transformará no hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Então, essa é a nossa mensagem de reflexão para apresentar o nosso trabalho desta noite de hoje com o nosso querido irmão e amigo Antônio Valentim. Vai nos apresentar hoje sua exposição sobre o pão nosso de cada dia. Hoje eu vou quebrar o protocolo de fazer a prece do... Vou pedir a um amigo querido, outro amigo querido, que participe dessa noite com a sua prece, meu querido irmão João Arcanjo, se ele puder e quiser. Essa prece de abertura. Eu desejo a todos os irmãos boas-vindas, que a paz, a luz e a misericórdia do nosso bom Deus se faça para todos nós e que aqui nesse instante possamos assimilar as lições que hoje o Mestre nos enviará, tendo como intermediário nosso querido irmão Valentim, que ele seja inspirado com as bênçãos do alto. E que todos os irmãos que estejam nos assistindo, participando com as suas energias vibracionais, recebam também os eflúvios que do alto, por certo, serão derramados neste ambiente. Então, meus irmãos, vamos lá, em nome de Jesus, a nossa oração. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Que assim seja. Viva Jesus, meu irmão. Viva Jesus, João. Obrigado, João, pela sua participação. Então, Valentim, a palavra está com você, meu querido irmão. Disponha daquilo que você sabe fazer de bom, é transmitir essa mensagem para nós. Fique à vontade. Ok, meu irmão. Que Deus nos abençoe. E juntos vamos aqui, meus queridos irmãos, em nome do Cristo, seguindo os seus ensinamentos, vamos viver esse momento de felicidade ímpar, quando assim o nosso Pai maior nos permite estar reunidos em nome de Jesus para juntos ouvir sobre o pão nosso de cada dia, que integra a prece o Pai Nosso. Encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo e as informações relacionadas a este pão nosso encontraremos em mais algumas obras, mas aqui eu vou seguir a interpretação da nossa irmã Meimei, através de Francisco Cândido Xavier, no livro O Pai Nosso. Normalmente, quando pronunciamos o pão, a ideia que nos vem à mente, evidentemente, é a do pão, o alimento oriundo do trigo. O alimento
essencial da matéria, mas, ao fim deste trabalho desta noite, certamente concluiremos que o pão nosso de cada dia que o Pai nos concede, ele é imensurável, pois não se restringe apenas à questão do alimento material. Vamos vê-lo do ponto de vista da doutrina espírita, ao que se refere o alimento da matéria, mas também o alimento espiritual e moral. Assim sendo, Meimei nos diz que o pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Assim, para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Pois, com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam, segundo as nossas intenções. Por isso também, os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. Assim, meus queridos irmãos, é preciso compreender que as nossas companhias também falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus, temos o pão que desceu do céu. E ainda hoje, esse mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. Então, quando eu falei de quando chegarmos ao final, teríamos uma noção mais exata sobre este pão. Aqui podemos já refletirmos sobre a grandiosidade que é termos do Cristo o verdadeiro pão que sacia a nossa fome de conhecimento, de moralização, de desenvolvimento espiritual. Assim, nos preparando também para sabermos com mais convicção escolher o pão que alimenta a alma, nos alimentando da forma correta. Podemos compreender
que, em verdade, toda essa questão em volta do pão, os anseios, as expectativas que cada um de nós vivemos em todos os nossos dias, sempre nessa expectativa de, a cada novo dia, pedirmos ao nosso Pai esta providência divina. É necessário, para tanto, dentro da confiança que cada um de nós possamos ter e que deveremos ter em relação ao nosso Pai, quanto às providências que Ele, assim, toma a nosso favor para nos assegurar todos esses pães, todos os dias. Compreendamos que de nós requer a necessidade do esforço, porque se não buscamos pelo nosso esforço, pelo trabalho digno, pelo nosso suor, certamente encontraremos as dificuldades. Deus, em verdade, nunca nos abandona. Ainda assim, Ele proverá. Mas precisamos trabalhar. E assim, vamos ter a exposição de um texto em que nos levará à reflexão sobre a necessidade desse esforço e que nos diz exatamente o seguinte: no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas eram encontrados como oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. Mas o povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais como os cães, que colaboram na vigilância, e aves como os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. E assim, já começa a desenhar-se em nossa consciência a necessidade do esforço, vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo, mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos, porque lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo, meus irmãos. O solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constitui dádivas dele à terra que povoamos
e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir. Não devemos esquecer este dever, incessantemente em busca da perfeição. Consideremos se o trabalho que requer o esforço, o bom ânimo para poder nos desenvolvermos e contribuirmos para o desenvolvimento do nosso planeta e do universo. Se não fosse através desse esforço, qual não seria a nossa condição ainda mais lastimável do que a que nos encontramos pelo atraso do nosso entendimento dessas leis imutáveis, que são as leis divinas, e que Deus assim nos oferece através do Cristo, no seu Evangelho divino, para que mais facilmente venhamos atingir este objetivo de evolução moral e espiritual. A compreensão do pão de cada dia, de como conquistar esse pão, o significado desse pão na vida de cada um de nós, não apenas no sentido de alimentar de qualquer forma o corpo físico, mas de nos elevarmos através da alimentação moral, da alimentação espiritual. Assim, percebemos a necessidade desse esforço quando assim nos esclarece a nossa querida irmã Meimei. E como se não bastasse, queridos irmãos, para nos aprofundarmos um pouco mais, apesar de que estes textos foram assim escolhidos por nos trazer de uma forma suave e profunda todo o conhecimento que é necessário para satisfazer as nossas necessidades de consumirmos da forma adequada todo este alimento, todo este pão que nos está sendo oferecido nesta noite, graças ao bom Deus. E assim é que nos traz mais um belo e maravilhoso exemplo, além do esforço, da necessidade do esforço, como acabamos de ver. Mas o exemplo da árvore. Dizem que quando a primeira árvore apareceu na terra, trazia do Pai Celestial a recomendação de alimentar o homem e auxiliá-lo em nome do céu, por todos os meios que lhe fosse possível. Daí, resolvida a cumprir a ordenação do Senhor, certo dia, esta árvore foi visitada por um ladrão, perseguido pela justiça. Ele sentia fome e, por isso, furtou-lhe logo alguns frutos, vários frutos. Em seguida, ele decepou-lhe muitos galhos, deles fazendo macia a cama para descansar e refazer-se. A árvore, meus irmãos, não se agastou com o assalto. Não. Ela não se apavorou, ela não se manifestou de forma a rebater
aquela ação do assalto, mas se manteve tranquila, parecia muito satisfeita em ajudá-lo e até se mostrava interessada em adormecê-lo, agitando assim harmoniosamente as folhas tangidas pelo vento. Erguendo-se fortalecido, o pobre homem ouviu o ruído dos acusadores que o buscavam e, angustiado, sem saber que rumo tomar na várzea deserta, notou que o nobre vegetal, em silêncio, como que convidava a se esconder em seus ramos. Ele não pensou duas vezes. Imediatamente, à maneira de um menino, com toda a destreza do menino, o infeliz escalou o tronco e escondeu-se na copa farta. Os guardas vieram e, desistindo de encontrá-lo em razão da busca infrutífera, retiraram-se para lugarejo distante. Foi então que o desventurado desceu para o solo, impressionado e comovido, reparando que se achava à frente de humilde mensageira do céu. Olha que maravilha! E então, roubara-lhe os frutos e mutilá-la-lhe as frondes. Entretanto, oferecera-lhe ainda seguro abrigo. O homem feliz começou a meditar no exemplo da árvore venerável, incumbida por Deus de cooperar na distribuição do alimento de cada dia na terra. E nela, reconhecendo verdadeira emissária do céu, que lhe saciara a fome e lhe dispensara maternal proteção, abandonou o mal em que se havia mergulhado e passou a ser outro homem. Assim, meus irmãos, vamos a cada leitura compreendendo, assimilando e nos preparando para vivermos de acordo a esses ensinamentos profundos que encontramos no pão que desceu do céu e que continua entre nós, buscando nos alimentar sem, em momento algum, aborrecer-se com os nossos equívocos, com as nossas incompreensões, com os nossos desesperos, com as nossas perturbações, desde quando ele tem nos oferecido o que há de melhor, para que, usando do equilíbrio alimentar de igual para igual, tanto a matéria quanto o espírito, e assim, buscando mais uma vez nos mostrar o caminho, é necessário que cada um de nós venhamos refletir nesta questão do exemplo desta árvore, pois seremos nós também aqueles que temos este dever, esta obrigação, oriunda da confiança do nosso Pai, que nos vê a todos capazes de, mediante ao exemplo do esforço e mediante ao exemplo da árvore, poder assim ir alimentando a cada um dos nossos irmãos a quem assim Deus nos confia. Pois é preciso transcender de forma mais esplêndida possível quando se trata de saber utilizar-se
do pão nosso, porque precisamos compartilhar, não podemos ter esta busca apenas para vivermos o egoísmo, quando até mesmo evitamos, nos negamos de compartilhar daquilo que nos sobra. Mas mérito teremos quando, em verdade, não esperarmos as sobras, mas do que nos alimenta, poder também alimentar aquele que de nós depende. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, através dessa irmã, deste espírito infinitamente sábio, não nos deixa apenas com estes dois exemplos, para que compreendamos assim, de forma mais profunda, esse pão que não tem nos faltado, mas que nem sempre estamos fazendo, repito, o uso de forma devida. E assim, meus irmãos, vamos ver o pão agora, dentro da percepção do pão espiritual, o alimento do espírito. E assim, em mais uma narrativa simples, direta, podemos fechar esta primeira parte do nosso trabalho fazendo as nossas considerações. E a reflexão nos traz que um certo professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores, e em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia, reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. E desta forma, de imediato, os meninos revoltados gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio. E, tomando a palavra, disse-lhes: meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação. Se
Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos. E pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Daí fica para as nossas reflexões, pois ainda uma nota para que possamos refletir diante dos textos que nos foi trazido, nos abrindo as nossas consciências, as nossas mentes, para que possamos, então, diante deste diálogo, poder assim, cada um dentro da sua condição e da sua vontade, poder manifestar-se e assim compor mais o que aqui até então nos foi apresentado, porque, em verdade, este trabalho se completará ainda dentro do tema do pão nosso de cada dia, com a prece do pão que eu deixarei para o encerramento do trabalho. Então, fazendo as considerações aqui, a saúde do corpo e saúde da alma, ambas devem estar juntas. Deus concede-nos recursos 1000 cada dia para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Observemos os pensamentos uns dos outros. Absolvemos, auxilia a produção útil da natureza e estarás cooperando com a providência divina. Cede ao próximo o pão que sobra em tua mesa e o Senhor te enriquecerá de bom ânimo e alegria. Atendendo a Deus, a terra gasta milhões de vidas cada dia a fim de sustentar-nos. Falar mal dos outros, ao invés de ajudá-los, é o mesmo que envolver nossos sentimentos em lama invisível, ao invés de fazê-los brilhar. Os frutos que te deliciam são os resultados do esforço daqueles que passaram no mundo antes de ti. Prepara a sementeira de agora para os que virão no futuro. Planta uma árvore amiga e ajudarás os que te ajudam. Quem lança a boa palavra de amor e consolação espalha por toda a terra os dons do divino pão. E assim fica para o nosso entendimento, para as nossas reflexões, todos esses bons ensinamentos que nos traz Memei, através do nosso irmão Chico, este, por sua vez, vivenciando a experiência carnal, da forma como vivenciou, sendo aquele que não mediu esforços, buscou as considerações da necessidade do esforço para conquistar assim o seu pão de cada dia e, obviamente, como espírito mais bem desenvolvido, percebeu que não poderia se dar por satisfeito. Não era apenas a questão de ter na sua consciência a necessidade do esforço para conquistar o pão material, o pão espiritual, mas de saber como usá-lo a seu favor, a favor do espírito e a favor de cada um dos irmãos, também levando o pão material e o pão espiritual.
buscou ser ele, a árvore, quando assim, sempre pronto a receber e dar a cada um o alimento material e espiritual, acolhendo a todos esses irmãos, como a exemplo da árvore que temos no nosso texto desta noite, para nos ajudar a percebermos com clareza o caminho que devemos buscar para assim nos mantermos alimentados nas nossas necessidades nos dois planos da vida. E fica aí para que os nossos irmãos possam já fazer perguntas ou acrescentar, para que possamos desenvolver mais ainda este tema, pois em cada parte que nos foi apresentada, cabe reflexões profundas, pois vemos que, da forma como nós influenciamos os outros com as nossas ideias, com as nossas ações, somos igualmente influenciados. E que precisamos ter todo este conhecimento para, assim, termos o nosso equilíbrio e vivermos na prática, que é o lado moral do alimento, onde se aplica o lado moral do alimento, que é o conhecimento adquirido e agora a prática. O que fazer com esse pão? A quem alimentar? De que forma alimentar? E assim é que podemos claramente compreender: sem o trabalho, o homem não desenvolve o planeta. Sem o trabalho, ele não consegue, evidentemente, obter este pão. Porque o trabalho não é tão somente aquela ação da necessidade que as profissões nos impõem, mas toda ação que está voltada para o bem, todo movimento do bem é um trabalho. E como todo trabalho requer o esforço, para que assim façamos por merecer a Deus, que tenhamos, mediante esse esforço, a conquista do pão que nunca nos faltará, enquanto assim confiarmos plenamente naquele que, de certa forma, é quem é o verdadeiro provedor de todas as nossas necessidades. Que é tão somente que, diante desses esforços, venhamos satisfazê-lo na sua vontade de nos vermos todos seguindo com Cristo, porque esse é o verdadeiro pão que nos alimenta e nos alimentará por todo o nosso existir. Agora eu abro o espaço para que todos possam, assim, ter uma participação sem a preocupação com o horário, porque, como eu disse a princípio, o trabalho não é meu, o trabalho é do Cristo, e precisamos, como trabalhadores, darmos a nossa contribuição para produzirmos aqui e agora esse pão divino, porque o Evangelho de Jesus, em todos os seus capítulos, ele representa aqui o pão que essencialmente todos nós precisamos para a nossa manutenção, principalmente espiritual. Ok, meu irmão. Muito bem. Bela exposição. Interessante que os ensinamentos de Jesus, estão me ouvindo bem? Ou sim. Os ensinamentos de Jesus, ele deixa sempre, né, ou melhor, ele aproveita, quando a gente vai ver a última ceia, ele repartir o pão material, há uma simbologia, né,
metaforicamente, ele está dizendo que aquele que estava participando da mesa, os seus apóstolos, que a humanidade estava faminta de esclarecimento. Então, quando ele reparte aquele pão está dando uma simbologia da sua doutrina que precisa ser divulgada, esclarecida aos demais. Então, Jesus diz a seus apóstolos que aquele que recebe o pão, que é a Boa sua noite. Boa noite. Aquele que recebe o pão, que é a sua doutrina, né, é aquele pão abençoado, é aquele pão que vai alimentar a alma faminta de luz. Então, há que característica do mestre, né? Ele tudo tem um ensinamento com o material, mas dizendo que o espiritual, o esclarecimento e a luz faz parte de um contexto espiritual. Não só do alimento do corpo, mas o alimento da alma. Então, ele aproveita e parte, porque a forma judaica de respeitar o pão não é cortar como a gente corta, é partido. E aí, a cada um que ele partia, ele dizia que era o corpo, que era o seu corpo, mas não é corpo físico, é um corpo doutrinário, que ele estava distribuindo a todos os demais. Então, realmente, é uma forma muito grande da gente perceber os seus ensinamentos e com os seus esclarecimentos, com a sua informação de hoje, meu irmão. Eu acredito que tiver dúvida, aproveite a noite, que levante a mãozinha, por favor. Uma boa noite a todos que chegaram agora, né? Que no início sejam todos bem-vindos. E vamos explorar o nosso irmão Valentim com sua exposição, que foi brilhante. Fernando, fique à vontade. Boa noite para todos, muita paz na alma. Parabéns, Valentim, pela exposição. E conectou muito bem, né? A história da árvore, a mensagem de Meimei e o trabalho. Isso é importante em nossas vidas. É a construção sempre. Então precisamos da saúde do corpo e a saúde da alma para atingirmos o projeto da vida, que é a evolução. Né? Então, nós temos que entender que o corpo é visto como um instrumento temporário do espírito, essencial para a sua evolução na Terra. Agora, a saúde da alma também certamente está relacionada no desenvolvimento moral e intelectual de cada um de nós, ao cultivo das virtudes. Por exemplo, o amor, a paciência, a resignação e o perdão. Tudo isso é o trabalho, todas essas virtudes são os trabalhos que nós viemos desenvolver. Então, o corpo é reflexo do estado da alma. Se o corpo está são, a mente está sã. Não é verdade? Então, a busca constante que nós precisamos ter pela cura espiritual é fundamental, baseado nessas informações que você trouxe e no esplêndido mensagem de Meimei. É isso. Obrigado, Fernando. Meu irmão João, fique à vontade. Eu apenas gostaria somente de levar ao nosso irmão Valentim a minha gratidão pelo enfoque esclarecedor, reavivando aquilo que a gente vem escutando em algumas aulas doutrinárias com relação à afirmação de Jesus quando diz que nós buscaríamos o pão nosso através do suor do nosso rosto. Ou seja, nós teríamos que colocar a mão no arado, fazer o plantio, dar manutenção ao roçado, fazer a colheita para alimentar o nosso corpo material. E isso nos dá margem, você bem esclareceu, para nós extrapolarmos para o campo da espiritualidade.
E o que vem a ser esse pão espiritual? Nada mais, nada menos do que nós fomentarmos a nossa panificadora, buscando no almoxarifado universal, que é toda essa imensidão que tem à nossa disposição e que o Pai colocou para nós. Todos os utensílios, mantimentos, ferramentas, só nos falta o quê? A predisposição para buscar esse material e formarmos o nosso pão espiritual através da virtude, do amor ao próximo, da caridade, da fraternidade. Meu irmão, Deus lhe abençoe. Eu fico grato por reavivar a minha memória com relação a esses conceitos. Muita paz, saúde e que os mentores espirituais lhe abençoem e a todos que fazem parte desta sala. Eu queria agradecer, meu irmão, pois o objetivo é exatamente esse, que cada um possa, assim, participar, expor também com relação ao tema, porque é uma necessidade, né? Conforme o próprio texto, nós, na confecção desse pão, cada um vai ali acrescentando um utensíliozinho e tal, um ingrediente, para que assim, no final, esse pão realmente seja do agrado do nosso Criador, porque é Ele que nos oferece todas as condições que são essenciais para que venhamos a manter não só a matéria, mas, em especial, o espírito. Né? Parabéns aí a você e aos demais também que estão aí já fazendo as colocações, Fernando, e a todos. Fica à vontade, Fidelis. Fidelis pode... Bom, Fidelis, só um minutinho. Só um Pode minutinho. falar, Fernando. Pode falar. Eu estou me despedindo porque a outra sala está me chamando. Tá bom? Um grande abraço. Vai distribuir esse pão, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos distribuir. Um abraço. Não esqueça de colocar um salzinho, viu, meu irmão Fernando? Sem o sal não serve, viu? Não pode ser insípido, né? Valeu. Muito bem, muito bem. Um abraço. Muita paz, meu irmão, muita paz. Pode falar, Fidelis. Ok, Valentim, uma reflexão muito boa sua. Parabéns, eu gostei muito. Eu também posso dizer aqui também, pela pesquisa que está aqui pelo computador, e diz o seguinte: a expressão pão nosso de cada dia, na oração do Pai, significa a necessidade de pedir a Deus o alimento necessário para o dia, tanto físico quanto espiritual. Não se trata apenas de pão material, mas de tudo o que precisamos para viver e crescer, tanto no corpo quanto na alma. Ele analisa também as detalhadas do pão. Né? Ele fala o pão material refere-se ao sustento básico, à comida que precisamos para sobreviver e ter força para realizar nossas tarefas diárias. É um pedido para que Deus supra nossas necessidades básicas. Já o pão espiritual, a expressão também se refere a alimento espiritual como a palavra de Deus, a fé e a esperança e a graça divina. É o alimento que nutre nossa alma e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Ele fala também o seguinte: de cada dia, a ênfase de cada dia mostra a importância de viver o presente sem preocupação excessiva com o futuro. É um convite à confiança em Deus, que cuida de nós dia após dia. Fala também confiança e dependência. Pedir o pão nosso de cada dia nos lembra de nossa dependência de Deus e da sua providência. É um reconhecimento de que não podemos viver por nós mesmos, mas precisando da ajuda divina. Ele também fala compartilhar o pão. A oração também nos lembra da importância de partilhar o que temos com aqueles que precisam.
o pão, tanto material quanto espiritual, deve ser compartilhado, seguindo o exemplo de Cristo. Em resumo, ele fala: o pão nosso de cada dia é um pedido abrangente que engloba todas as necessidades humanas, tanto material quanto espiritual, e nos lembra de importância da confiança em Deus, da vida no presente e da partilha com o próximo. E o que eu vejo aqui também, como você disse, né, na sua palestra foi muito reflexiva, Valentim, muito bem, parabéns. Eu só falei isso aqui para complementar, entendeu? Mas você disse tudo. Parabéns. Não, a necessidade, né? A necessidade, meu irmão, é exatamente essa, que cada um possa contribuir da forma como você e os demais estão fazendo, porque nenhum de nós estamos na condição de dizer exatamente tudo, porque o Evangelho de Jesus, naquilo que é o básico mesmo, nós ainda não conseguimos chegar lá. Imagine quando poderemos chegar no todo que é este Evangelho, que representa para nós esse verdadeiro pão. Então, é interessante que haja essa participação. Eu deixei esse espaço para isso, para que a gente fosse discutindo aqui as situações, para ter um melhor entendimento, né? E lhe agradeço por contribuir. Disse que quer falar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, parabéns, Valentim, pela explicação, né? Eu achei muito interessante. E eu entendi, assim, que o pão nosso de cada dia é um barco que Deus nos dá todos os dias. Aí, remar é conosco, entendeu? Aí a gente rema, se quiser, e às vezes a gente até pode afundar o barco. Isso é o nosso livre-arbítrio, né? Eu sempre penso isso, que nós somos um barco, que todos os dias nós temos, sabe, nós escolhemos o que nós queremos fazer com ele. Então, eu acredito que o pão nosso de cada dia pode ser muitas coisas e pode ser também o barco, pode ser a vida, pode ser, sabe, aquela coisa boa que você vai passar para alguém naquele dia. E eu acredito que o pão, ele vem de muitas espécies, que você pode dividir ele com muitas pessoas, inclusive você pode até comer dele, que realmente ele vai fazer bem, principalmente para a alma. E é isso. Obrigado, disse. Como vimos, né? Já de início ele nos dizendo que o pão é também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Quando você colocou nessa condição aí do barco, podemos assim perceber o pão dentro dessa questão da ideia e da ação de remar, como você falou. É o esforço, a necessidade do esforço para que a gente consiga levar esse barco ao ponto desejado. É o que fazemos com o nosso espírito quando oferecemos a ele o pão espiritual. Esse seria aí, simbolicamente, este barco em que nós, com esse pão divino, que é o Evangelho de Jesus, vamos tocando a nossa vida, o nosso destino e fazendo a movimentação pelo esforço próprio, consciente e responsável para nos conduzir e conduzir esse barco, né? Assim é a necessidade que temos verdadeira desse pão espiritual, do pão divino. Quem mais? Fica à vontade, Genu. João, pode falar, meu irmão. Oi, meu irmão, eu gostaria somente de pedir permissão, um irmão querido que faz parte da nossa sala de vez em quando, que é o nosso irmão José Piedade,
e hoje está completando mais uma data natalícia, e nós estamos felizes duplamente, que ele acabou de submeter a um procedimento cirúrgico, está bem, e hoje, graças a Deus, está fazendo aniversário. Muita paz, saúde para ele e para todos que vibrarem em favor do nosso irmão nesse instante. Só um detalhe, agora a título de descontração. O irmão ou a irmã falou acerca de nós remarmos o barco. Esse barco talvez tenha dentro dele os mantimentos para fazer o pão, né? Então nós temos que ter muito cuidado para o barco não afundar, senão nós vamos perder a farinha de trigo, tá certo? Muita paz, foi tudo muito proveitoso. Todos quantos disseram, eu ratifico integralmente tudo quanto foi dito. E um grande abraço e muita paz para todos. Ok, João. Ô, meu irmão, é maravilhoso lhe ouvir, viu? Porque não que você não tenha, verdade. Não que você não tenha o conhecimento para tal, mas a gente percebe que exatamente fazendo o uso do pão, quando das boas leituras, né, da busca do conhecimento, que é exatamente o Evangelho e todas essas obras maravilhosas que enriquecem o nosso espírito, a gente percebe aí o quanto que se atrai de espíritos semelhantes, né, para poder nos trazer essas ideias, que é, em verdade, o ingrediente principal para a confecção e a manutenção do pão, né, ou do pão que vai dar a manutenção do nosso corpo e do nosso espírito. Um abração mais uma vez, É João. verdade. Muita paz, meu irmão, para Maravilhoso, todos. bem oportuno suas colocações, bem profundo. Isso é o Muito que obrigado. vai ajudar aí na obra, viu? Com certeza. Boa vontade não falta, viu, meu irmão? Opa! Então pronto. É para lá que vamos, viu? Agora, se dai-nos o pão, que nossa irmã disse que é interessante no barco, mas a depender quem está no barco também pode não querer remar, porque está querendo que ser dado o pão. É verdade. Como você frisou que o pão tem que ser, e você e João juntaram as ideias, que o pão tem que ser cultivado antes. Para se fazer o pão, precisa ter a matéria-prima. E a matéria-prima é na base do trabalho. Então, esse pão material, mas esse pão espiritual é o corpo doutrinário do Mestre Jesus. Porque isso é esforço também de cada um buscar se esclarecer. Senão, a gente vai ficar à deriva com esse barco, se a gente não fizer as recomendações do Mestre Jesus. Excelente a metáfora de disse, gostei também. De disse. Gente, é assim. João, eu só queria que você desse meus parabéns à Piedade. Sempre eu lembro dele e pergunto para o Alberto dele, né? Porque eu gosto da alegria de Piedade. Ele é muito alegre, né? Eu gosto dele. Então, eu quero que você transmita meus parabéns para ele, muita luz para ele e muita saúde, né? Que nós, que já passamos dos 50, precisamos muito, né? Então, eu quero que você transmita meus parabéns para Piedade. Fala que a Dirce mandou os parabéns para ele. Tá bom? Beijo, gente. Está fechado, João, o microfone. Está fechado, João, seu microfone, João. O microfone está fechado, meu irmão. Ô, minha irmã, me perdoe. Com certeza, minha irmã disse, eu transmitirei a ele. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou falar com ele do seu carinho, das suas recomendações. Porque o irmão Piedade é um amigo querido de doutrina e faz parte do nosso convívio quase que constante. Eu farei isso, não tenha dúvida não. Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Nós estamos aqui estudando, aprendendo, e vale a pena aproveitar a noite de estudo, né? Com certeza, meu irmão. Aproveite. Em verdade vos digo que o mais importante não é o que eu pude apresentar, mas é a compreensão de cada um dentro do que foi apresentado, não apenas por mim, mas do que está sendo apresentado
por cada um de nós. Porque quando eu pensei em viver uma oportunidade de diálogo sobre esse tema e não uma exposição de palestra, era exatamente para que tivéssemos, assim, melhores oportunidades de conhecimento, porque de cada um dos irmãos que se fazem presentes, já que aqui os irmãos que espirituais, eles se manifestam pela intuição, enfim, nos intuindo, mas não há essa comunicação direta para o momento. Mas os encarnados que estão presentes, sim, este tem o conhecimento, por menor que seja, e pode sim dar uma palavrinha, uma frase, né? Uma palavra apenas, e vai estar contribuindo, vai estar acrescentando. Às vezes, o que em tantas palavras que por mim foi pronunciada, pode, mediante a uma única palavra de um irmão, essa única palavra ter uma representação e uma significância mais ampla, porque gerou no outro ali um despertar, gerou nele um conhecimento a mais que até então, até onde eu pude apresentar, não conseguiu ter o entendimento, mas que o outro foi mais feliz nessa distribuição do pão, no compartilhamento desse pão. Então, é isso aí. Se não tiver mais alguém a manifestar a sua palavra, vou retornar a palavra para o meu irmão Antônio, ele fazer a caridade da prece de encerramento da noite de hoje, que foi de muito aproveitamento, de muita luz, de muito esclarecimento para todos nós. Então... Gente, eu só vou acrescentar uma coisa. Hoje eu vi uma coisa, até eu pus no grupo, achei bem interessante, né? No término da reunião espírita, aí o palestrante fala, gente, quem quiser fazer a prece final, né, que se manifeste. Aí tá todo mundo só abaixa a cabeça, né? Porque realmente, às vezes a pessoa não está... Bom, não sei, né? Às vezes é mais fácil, eu também acho mais fácil, sabe? Não comentar, não fazer encerramento, é mais cômodo. E eu achei bem interessante que muitas vezes aqui tem pessoas que tem o que falar, mas fala, será que eu não vou falar bobagem? Será que eu vou falar direito? Então, é esse medo que a pessoa tem. É esse medo que eu tinha muito mais, e hoje eu tenho também. Será que eu vou falar no contexto? Mas, gente, abre o coração, fala o que entendeu. Às vezes, o que o palestrante falou não é o que ele entende, mas é o que você entendeu, porque assim você vai passando, vai passando um para o outro, e aí a pessoa vai chegando numa lógica, sabe? É difícil, sim, eu sei que não é fácil, não, quando, assim, nas reuniões, quem quer fazer o encerramento, né? É mais fácil a gente ficar quietinho ali, porque a gente fala, pô, será que eu vou falar bobagem? Mas é só isso que eu queria comentar, você que ficou quietinho aí, você pode falar o que você entendeu. Às vezes você entendeu uma coisa, o palestrante até falou outra, mas isso não tem nada a ver, entendeu? Porque cada um tem a sua evolução. E é isso, gente. Desculpa nada de desculpa, conversa. Nada de desculpa. Eu acho que o mais difícil é falar 45 minutos. A prece final até que não, viu, Disse? Acho que o mais difícil é a gente ficar na Berlina falar 45 minutos. Se não se preparar, ainda é pior ainda. Meu irmão João, fica com a palavra, é sua. Gente, é bem pior mesmo. Meus irmãos, eu gostaria só de complementar dizendo o seguinte: realmente o nosso irmão Valentim nos trouxe hoje uma apresentação, digamos assim, de reunião atípica, altamente valiosa e enriquecedora. A nossa irmã disse, quando disse que muitas vezes nós ficamos calados, eu mesmo sou daqueles que às vezes me mantenho muito silêncio. Eu gostaria de dizer somente o seguinte, para nós refletirmos. Diz o adágio popular que uma ação
muitas vezes vale mais que 1000 palavras. Mas eu digo também, um pensamento sincero e fraterno, muitas vezes vale muito mais do que 1000, ou talvez até 10.000. É que num estudo como o nosso, muitas vezes aquele que está em silêncio, um turbilhão de ideias e de energias está se processando ali dentro dele. E essas energias estão sendo emitidas para o mais elevado do espaço e contribui grandemente para a nossa reunião. Aqueles que gostam de falar, maravilha, mas tem aqueles que são mais discretos, mais tímidos, como a nossa irmã disse, citou, não significa que esteja de má vontade ou que não queira colaborar. Existe a timidez? Claro que existe, mas muitas vezes o caladinho está ali, ó, um turbilhão de ideias, de energias sendo manipuladas e colocadas no espaço em favor da reunião e daqueles que mais necessitam. Tá bom, gente? Esse é o meu contributo no dia de hoje. Meu irmão Genô, muita paz, um beijo no seu coração. Você me permita eu colocar aqui em público o tratamento que eu iniciei, não sei se algumas pessoas ouviram, que eu chamei o nosso irmão Genô de Coringa. Existe uma razão muito específica, sabe por quê, gente? Porque nos vários centros que eu conheço, a dificuldade do palestrante, quem escuta é o nosso irmão Agenor. Então brincaram na reunião passada, na nossa live, dizendo que ele era coringa. Eu digo, ele não é um coringa, ele é o baralho inteiro. Um grande abraço no seu coração, muita paz, viu? Na verdade, errando que se aprende, né? Com certeza, meu irmão, com certeza. Verdade. Obrigado, João. Você sempre amoroso, sempre disposto a essa sinceridade. Muito obrigado. É justamente de isso. Coração, meu irmão, tenha certeza disso. Eu sei disso. A recíproca é verdadeira e a vibração a gente sabe quando recebe essas palavras carinhosas, nosso coração ele bate um compasso diferente. Então, não bata muito forte, não, para não ter problema. Tem que bater normal, viu? Mas ele tem aquele impacto muito positivo, né? Então, assimila bem, né, meu irmão? Assimila. Graças a Deus. Então, quando a gente está com irmãos carinhosos como você, como todos aqui o demais, principalmente o Valentim também é um irmão querido, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. E isso acho que é de outras reencarnações. Então, quando a gente está numa sala assim de amigos, de pessoas, não jogando confete, mas é uma verdade, como você faz comigo, eu faço com o Valentim. Então, isso que é importante. Graças a Deus, graças a Deus. Agradecimento de nossas almas. Minha querida irmã Sara, fique à vontade para... Minha fala hoje é rapidinho aqui, para agradecer a Antônio Valentim. Que pena que é rapidinho. Pela exposição. Mas as reflexões estão acontecendo, viu? Profundas. Uma beleza de exposição, um entendimento que eu tive sobre tantas coisas. Aprendi aqui, Valentim, nesses minutos que você colocou tantas coisas interessantes, né? Sobre o nosso Jesus, sobre a prática do bem, o esforço, né, material que tem que existir. Não é só o agradecer, mas o laboral também precisa estar ali, né? Unindo ambos. O espiritual precisa estar acompanhando aí o laboral e a gente ter essas conquistas todas, né? Que Jesus nos ensinou como pessoas de bem. A nossa evolução está justamente nisso, em a gente conseguir esse equilíbrio, né, na nossa vida. Parabéns, e foi memorável a sua exposição. Obrigado a você e a todos. Que Deus continue nos abençoando e que, mediante os esforços que Ele vem nos mostrar que é preciso, é necessário, que a gente possa, assim, ir cada dia conquistando esse pão, buscando compartilhar com quantos mais a gente assim possa, né? Eu agradeço a todos, realmente. Querido irmão, mais uma vez, obrigado. Você faz parte dessa sala, né? E hoje, com essa belíssima exposição,
a gente vai ter que guardar na memória e no coração, né? Esse conteúdo e tudo que foi dito aqui pela sala engrandeceu o seu trabalho. Então, Jesus te ilumine, te proteja sempre, te dê muita força, muita coragem para que você exercite essa inteligência cada vez mais. Então, encerrando esse trabalho, receba esse abraço carinhoso do seu irmão, Obrigado. que te ama muito, que tem muito carinho por você e você sabe disso. Viu? A recíproca é verdadeira. Jesus Deus te nos abençoe. Amém. Jesus Por te você e abençoe. a todos. E antes de encerrar, eu quero que você leve um beijo para minha querida Néa. Com certeza. Nossa mãe querida, que eu Olha. também mora no meu coração. Aí. Viu? Quantos são... Depois de você, viu, meu irmão? Fique à vontade. Tá bem. Quantos são os pães divinos que recebemos pela benevolência do nosso Pai, né? Você, Agenor, como a cada um dos irmãos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam estar, tem essa representatividade forte do que verdadeiramente nos liga a Deus, que é esse amor fraternal que emana de Deus e une a todos nós, aqui e onde quer que estejamos. Porque tem uma parte da prece que vou fazer que me fez lembrar de muitos dos nossos, se não de todos, de muitos dos nossos irmãos. Porque tem informações. Eu vou pedir a Deus que me dê o equilíbrio emocional para que eu possa proferir essa prece aqui, ler esta prece, porque acredito piamente que ela diz muito mais e de forma muito mais profunda do que tudo que pôde e que foi apresentado anteriormente. Por isso eu deixei para o final, porque ela está incluso no bojo do trabalho, mas que vai muito bem, tanto de início como de finalização. Mas, para finalizar, eu agradeço a Deus, porque assim foi a orientação e a oportunidade que você agora me concede de fazer esta prece, que diz exatamente o seguinte: prece do pão. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde e a quem manda extinguir o flagelo da fome, partilhando o movimento daqueles que te servem. Fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faustosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esqualidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que eu lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que eu pudesse atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhastes no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade
e exaltam-te a glória, sem perceberem junto delas seus próprios irmãos fadigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrines custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhes, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me por misericórdia outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra, porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que assim seja, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno para todos. Que sejamos a árvore, que sejamos o esforço a atender à necessidade, levando este pão a quem assim Deus nos permita ofertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Obrigado por essa oportunidade.